Olá a todos, sejam todos bem-vindos a essa palestra. Vamos respirar bem fundo, fechar os nossos olhos, agradecer a espiritualidade amiga que aqui se encontra por ter preparado esse local para nós. Vamos então nos ligar ao nosso mentor individual, esse nosso amigo de todas as horas, ele que caminha conosco e que nos intui, que está ao nosso lado em todos os momentos. Vamos pedir a ele que nos leve até Joana de Ângeles e que a gente possa encontrar também Irmã Rosário e suas freirinhas. E com elas podemos caminhar pelo campanário e receber todas as bênçãos que nele se encontram. Vamos caminhando então, seguindo e chegando até nossa mãezinha querida, Maria. Ela que nos recebe sempre com seu manto azul sagrado e nos abraça e nos acalenta. E com ela seguimos e vamos nos ligar ao nosso irmão maior Jesus. Esse mestre, esse exemplo de amor e caridade. E é através dele que vamos seguindo e chegando ao nosso Pai de amor e misericórdia, através da prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Vamos então, neste momento, pedir a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho. Em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados, aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais o corte de ligação que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos, e a amarela no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento.
rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes a paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e seus corações para a palestra de hoje. Que assim seja. Vamos convidar a Rosângela, ok? Muito bom estar aqui mais uma vez, né? E cada vez a gente vai dando um passinho a mais para que a nossa vida volte, à medida do possível, ao novo normal, né? Ou a normalidade que tínhamos. Mas, enfim, demos mais um passo. E o tema que me foi sugerido hoje não poderia ser mais propício, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das bem-aventuranças, que ela é tão importante que tem um capítulo no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, só dele. Bem-aventurados os aflitos. Nossa! Quem são os aflitos hoje? Sempre fomos, né? Sempre tivemos as nossas aflições. Mas eu vou dizer que nos últimos 10 anos nós estamos numa FUVEST, né? Numa FUVEST intensa, porque as nossas aflições com certeza aumentaram um pouquinho. Em frequência e intensidade. As nossas aflições são inúmeras. E não vou aqui só me restringir à pandemia, que obviamente está aflorando nesse momento, mas nós vamos falar das aflições de um modo geral. Se nós pensarmos no sofrimento do dia a dia, por que sofremos? Tem que ter um propósito isso. Se nós sabemos que nós temos um Deus justo e bom, com certeza as aflições têm um motivo justo e bom. E tem. Né? A doutrina nos esclarece que nós somos regidos pela lei de ação e reação. Então, toda ação vai resultar numa reação. E eu vou receber essa reação. Então, é aquela velha frase. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatório. Então, as minhas aflições, muitas vezes, estão ligadas a plantios errados, a mau uso do meu livre-arbítrio. Ok, então vamos pensar. Se essas aflições são escolhas erradas, essas escolhas podem ter sido nesta vida ou em vidas passadas. Então, as causas podem ser causas atuais ou causas do passado. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Causas atuais. Quais podem ser as causas atuais? Eu como demais, eu bebo demais, eu não me exercito, eu não sigo dieta alguma, ou eu faço dietas alucinadas, eu não cultivo amorosidade na minha família, eu não tenho paciência com ninguém, eu não ensinei meus filhos a ter uma ligação forte com a família. Eu perdi meu emprego. Causas disso tudo. Então,
são aflições que têm causas atuais. Então, se eu não cuido da saúde, se eu não cuido do meu corpo físico, eu vou ter como consequência doenças. Por quê? Porque eu sobrecarrego o meu corpo. Quando eu como demais, como eu bebo demais, eu estou sobrecarregando esse corpo físico, que tem um limite. Então, o resultado é desastroso. Quando eu não me dedico muito, né, eficazmente ao meu trabalho, o que acontece? Às vezes eu perco o emprego. Quando eu não mantenho a união da família, isso não é uma coisa tão importante para mim, eu acabo tendo o quê? Filhos desgarrados. Eu não estou dizendo que as coisas são sempre assim, mas na maioria das vezes é assim que elas funcionam. Meus filhos não têm religião, talvez porque eu não tenha ensinado a eles a necessidade de uma religiosidade ou de uma religião. Então, são causas desta vida. São coisas que não é assim, isso deve ser karma. Não, isso não é karma. Isso são plantios desta encarnação, que podem ser mudados a qualquer momento. Eu não estou dizendo que isso vai ter um resultado imediato, mas eu posso mudar esse rumo, né, a qualquer momento, a partir de agora, a partir do momento que eu tomei ciência desse caminho errado, eu posso retomar. Talvez demore um tempo para que haja frutos, mas eles virão com certeza. Então, essas são as causas atuais. Vamos falar um pouquinho da pandemia? Não tem como, né? Então, o que seria uma causa atual de adoecimento? Eu não seguir as normas. Eu não acredito em distanciamento, eu não gosto de máscara porque embaça meu óculos, o álcool gel destrói a minha mão. Será que eu vou ter uma consequência? Provavelmente. E a pandemia teve uma coisa de muito bacana, né? Quando eu faço esses abusos, eu não estou só me prejudicando, né? Eu estou prejudicando a todos que eu convivo, porque eu posso ter de uma maneira muito leve a doença, mas eu posso contaminar um ente querido, muito especial, que não tem a mesma sorte que eu tive, levando inclusive ao desencarne. Então é uma responsabilidade não só com o meu corpo físico, mas com a sociedade que eu convivo. Então isso é uma causa atual também. Que outras causas teriam as nossas aflições? As causas do passado. Essas, na verdade, nós não temos muito controle. Nós temos como lidar com a resposta, mas aquele plantio foi feito num outro momento, em outras vidas. Um passado muito longínquo. Então, eu vou passar por problemas, por dificuldades, que me façam sentir na pele, né, um pouco aquilo que eu causei em outras vidas a outras pessoas. Nós vivemos num mundo ainda inferior, de provas e expiações. Então, nós estamos aqui para expiar aquilo que eu escolhi caminho errado em outras vidas. Eu estou aqui para fazer uma prova. Eu estou aqui em missão. Eu estou aqui para aprender com a dor que me chega. Então quer dizer que a dor me faz evoluir? Não, a dor não faz ninguém evoluir. Eu não necessito passar pela dor para evoluir espiritualmente. Mas é o amor que advém dessa dor que me faz melhor, que me faz crescer, que me faz evoluir espiritualmente. As causas anteriores das aflições, quer dizer, aquelas que são de outras vidas, eu não tenho como burlar, mas eu tenho como aproveitar essas dores para transformar em aprendizado. Tem uma frase que diz assim, o contraposto do merecer sofrimento. Ninguém merece sofrer. Ninguém precisa sofrer. Mas nós precisamos
aprender. Então, quando a dor bate na nossa porta, eu não tenho que perguntar por que eu, mas é para que na minha porta? Para que na minha vida? O que é que eu tenho que aprender? Porque aquilo com certeza é consequência de algo que ficou lá para trás. O que eu tenho que me transformar com isso? A pandemia nos transformou? Com certeza. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós é hoje o que era há 10 meses atrás. Não somos. Impossível. Ela nos transformou. Mas precisa ver se nós estamos aproveitando essa transformação de uma maneira positiva. Se nós estamos aproveitando esse sofrimento, essa aflição, essa agonia, para o nosso bem-estar e o bem-estar da sociedade. Ou eu estou simplesmente me trancando em casa e deixando as coisas acontecerem até que uma solução chegue. Não é isso que Deus espera. Como eu falei, a pergunta é, para que isso? Para que a humanidade está passando por essa situação? E traga o aprendizado para dentro de você. Faça com que esse aprendizado faça parte do seu espírito, seja incorporado à sua vida espiritual. Eu preciso olhar um pouco mais para os meus entes, cuidar um pouco mais dos meus idosos, entre aspas, aguentar um pouco mais as nossas crianças, porque na verdade a gente saía para trabalhar de manhã, deixava a criança na escola, muitas vezes, muitos casos, e pegava à noite. Agora nós temos que encarar as crianças que nós estávamos educando. E nós percebemos o quanto nós deixamos aquém. Nós percebemos o quanto os nossos idosos estavam lá no cantinho deles, Agora não, agora eles precisam de nós, da nossa proteção, da nossa atenção. E às vezes até do nosso trabalho físico, ir ao supermercado para eles. Então tudo está tendo uma visão diferente, mas aproveitemos essa visão para incorporar esse aprendizado, essa lição. O sofrimento, como eu disse, ele não é necessário, mas o aprendizado sim. O aprendizado é necessário. E que nós aprendamos a aceitar essas aflições, principalmente com resignação. O que é a resignação? É a aceitação, mas sem revolta, sem reclamação, sem azedume. Porque se eu passar por todas essas provas, por todas essas aflições, com queixume, com reclamação, maldizendo, porque a culpa é sempre do outro, às vezes até de Deus. Não, a culpa é de Deus que não me ajudou, que não me ouviu, do marido, da mãe, do filho. A culpa é sempre de alguém, menos a nossa. Eu vou estar evoluindo? Não. Foi isso que eu disse, que com a dor simplesmente não evolui, não faz ninguém evoluir. Mas é a compreensão através do amor que me traz o verdadeiro aprendizado. O aprendizado que nós precisamos e que nos deixa mais tranquilos quando nós nos lembramos da doutrina, que nos diz o quê? Que essa passagem, essa reencarnação é uma diante de tantas, diante de uma eternidade que tem o nosso espírito. Então, esse espaço de tempo de grandes aflições é um pontinho na nossa vida espiritual. Quando nós abandonamos essa visão restrita de ser encarnado no planeta Terra no 2021, nós começamos a olhar com mais amplitude, nós percebemos que isso é só mais uma lição, é só mais uma FUVEST que nós estamos prestando. E qual vai ser a nossa pontuação nessa FUVEST?
Como é que nós estamos nos saindo diante disso? Eu estou olhando a minha dor e reclamando né, naquela lamúria. É fácil? Não, não é fácil. Nós estávamos comentando antes de começar a palestra, o quanto a gente sente falta, às vezes, de dar um abraço, né? Nós aqui, os nossos entes nem se fala, né? Mas aqui na casa, onde toda semana vínhamos, encontrávamos, mesmo que você não abraça, mas que você dê um sorriso, aqueles que você tem mais afinidade, que a gente se abraçava, né? Tá tudo num stop, tá tudo num stand-by, né? Tudo paradinho ali, aguardando o momento. É necessário. Como eu falei agora há pouco, quando nós nos lembramos da doutrina, quando nós nos lembramos dos ensinamentos do Mestre, nós vamos ter mais tranquilidade. Na casa de oração onde Maria ficava, depois que Jesus desencarnou, ela ficava ali na casinha, na cabana dela, muito simples. E, logicamente, todos que ficaram sabendo, aquela casa ficou famosa, e todos os viajantes, aqueles que caminhavam por ali, passavam na casa de Maria para conversar com ela, para ouvir um pouco das suas falas sobre os ensinamentos de Jesus, ou para falar de suas dores. E a todos ela dizia: filho querido, tudo passa e isso também vai passar. Então, quando neste momento nós nos lembramos dessa força que Maria nos traz, desse amparo que ela nos promove, das suas falas no nosso ouvido, nos lembrando que tudo é transitório nessa vida, isso nos traz uma calma e uma serenidade. Uma certeza de que tudo isso que está passando também vai passar. Tudo vai se transformando. Basta que nós não desperdicemos essa oportunidade bendita de aflição, de agonia, de medo. Nunca tivemos a morte tão perto de nós, em momento algum dessa encarnação, tenho certeza. Então, essa morte por perto nos desaflige? Sim, mesmo sabendo que a morte, na verdade, é a passagem de um ciclo para outro, de um estado para outro. Mas a doença, a dor, nos assusta. Lembremos que somos amparados o tempo todo. Fortaleçamos a nossa fé, na certeza de que existe um Deus maior. E o que Ele quer para nós é simplesmente que nós cumpramos a nossa missão e que nós alcancemos a felicidade. Mas então eu não posso ser feliz? Claro que pode. Não só podemos, como devemos. Quando Jesus diz que a felicidade não é desse mundo, Ele não quis dizer que a gente só tem que sofrer. Mas é que a felicidade plena nós vamos alcançar quando? Lá quando nós chegarmos em mundos mais evoluídos, na perfeição. Mas que nós aprendamos a ter momentos de felicidade. Então, né, eu aqui hoje estou em um momento de plena felicidade, tenho certeza, né, que a Meire também está, e quem está gravando também está, somos só nós aqui, mas percebe, são momentos que a gente tem que aproveitar, porque muitas vezes são rápidos, mas nos fortalecem quando nós nos reportamos a eles. E isso é comprovado cientificamente. Quando você se lembra de um momento bom, seu cérebro volta a produzir substâncias que te trazem, te levam de novo àquela sensação de felicidade. Então, os momentos felizes existem. Mas o que Deus espera de nós é que nós aproveitemos as aflições, as preocupações, para transformar em ensinamento. Porque se temos um caminho de aprendizado a percorrer, quanto mais rápido eu percorrer esse caminho, mais rápido eu vou chegar na felicidade plena. E é isso que nós queremos. Quando nós falamos
de encarnação, né? Nós, nas causas das aflições ligadas às reencarnações, nós temos que nos lembrar que muitas vezes nós pedimos provas lá em cima. Nós pedimos aflições quando nós estávamos na espiritualidade fazendo uma programação reencarnatória. Por mais difícil que seja de compreender isso, quando nós abrimos a nossa visão como um ser, um espírito que tem a eternidade pela frente, nós entendemos melhor. Então, as aflições, elas são impostas a muitos espíritos. Em que condição? Quando esse espírito desencarnado, ele é tão endurecido que ele não tem discernimento e condições de conseguir analisar a sua trajetória espiritual. Ele não consegue pensar em provas, ele não consegue pensar numa reencarnação que vá promover a sua evolução. Então aí as provas, as aflições são impostas a eles. Mas existem também os espíritos que lá na erraticidade, quando está desencarnado, ele está arrependido. Ele quer cumprir logo a sua missão. Ele quer pagar logo as suas provas. Ele quer resgatar os erros que cometeu. E aí ele pede. Ele pede provas difíceis para que ele pague logo a sua conta. Se isso é difícil de imaginar, pensa quando você tem uma conta muito grande num banco. Você chega lá e você fala, olha, tem um jeito de diminuir essa minha dívida? O gerente fala assim, tem. Se ao invés de você pagar em 30 anos, você aperta um pouquinho, se esforça um pouquinho, você paga em 10 anos, pode ser? Nossa, nós vamos sair de lá felizes, não vamos? Porque a gente quer mais resgatar logo e pagar logo essas dívidas. Aprender o que tem que ser aprendido. Por isso que espíritos no caminho do bem, espíritos que já estão no nível de querer melhorar mais rápido, eles pedem provas difíceis. Ainda existem aqueles espíritos que vêm com uma missão, né? Ele vem com uma missão, às vezes, de dar exemplo, de auxiliar uma família a evoluir mais rápido, ou um grupo, ou uma sociedade, uma cidade, um país. Ele vem com essa missão. Então, ele pede provas difíceis para servir de exemplo. Exemplo de quê? De resignação, de luta, de fé, de determinação, de abdicação. Porque nós temos que abdicar muitas vezes? Com certeza. Nessa fase de pandemia, olha quantas coisas nós estamos abdicando. Nós estamos abdicando de abraços, de sair com os nossos amigos, de encontrar nossos entes, de ficar juntinho. Então, a abdicação, muitas vezes, na maioria das vezes, ela faz parte para que nós consigamos atingir um patamar melhor, para que a gente dê um salto na evolução, para que a gente caminhe no rumo que é o que esperamos, é o que o Deus espera de nós, é o que Ele espera quando Ele permite que nós passamos pelas dores. Que eu retome o caminho do bem. Aí, nesse capítulo do Evangelho, fala muito do desânimo. O quanto muitas vezes nós falamos, puxa, mas eu estou cansado, né? Essa prova está muito difícil, esse marido complicado, eu não estou aguentando mais. Esse filho especial está me dando muito trabalho. Esse emprego está me enlouquecendo. Essa pandemia está me tirando do sério. É normal que a gente se canse? Claro que sim. Somos espíritos imperfeitos caminhando, tentando melhorar. Mas algumas vezes a gente se cansa. E Jesus sabia, os espíritos sabem tanto disso, que tem um tópicozinho lá nesse capítulo, desânimo. E aí o que ele fala do desânimo? Que nós temos que nos apegar às coisas que nos fortalecem. Então lembrar
que nós somos espíritos eternos, que isso aqui é uma passagenzinha. Nos apegarmos ao Criador. Não nos esquecermos da oração. Da oração, porque a oração nos traz uma energia salutar que facilita a conexão com os mensageiros do bem, com Jesus, com Deus, nosso Pai. Claro que com os nossos mentores. Então a oração é fundamental, ela nos alimenta, ela nos fortalece. Eu digo que com essa história da pandemia, tudo meio que ficou online, então se nós quisermos, você ouve palestra o dia inteiro. Não é? Aqui, todos os horários que tinha palestra, que tinha trabalhos na casa, continuam tendo palestras, só entra lá no site. Pedido de oração, entra lá no site e pede. Então, os recursos estão sendo colocados. Deus não largou ninguém aqui. Jesus não falou assim, olha, se vira aí que eu não sei como é que você vai sair dessa. Não. Os recursos estão aí. E quando lá fala do desânimo, ele diz, o desânimo trava os nossos movimentos, trava a nossa mente. Então não deixe o desânimo tomar conta de você. Quando isso acontecer, reaja, faça uma oração, coloque uma música edificante, pega um livro, vai, sabe, cuidar de uma planta, senta com o teu filho, manda um zap bacana, não de bobagem, né? Mas alguma coisa que vá fortalecer alguém. Faça o bem. E é um outro tópico desse capítulo. Passar pelas dores e atribulações não é só, né, cuidar da sua ferida, mas é cuidar da ferida dos nossos semelhantes, é fazer o bem, é ajudar na medida do possível. Nós podemos fazer muito. Se não conseguir fazer nada naquela situação, ore. Ore pelos médicos, pelos cientistas. Olha que coisa linda, nosso país está num momento assim, né? O mundo está num momento, mas o nosso país em especial, produzindo as nossas próprias vacinas. Os Estados Unidos não faz isso. Então, olha como nós estamos bem na fita. Ah, existem problemas? Claro que existem. Existe uma disputa? Claro. Mas olha para o lado bom. Loguinho nós já estaremos sendo vacinados. Isso é um presente de Deus. Com certeza. Eu sempre digo, Deus age através da medicina, através dos médicos, através dos cuidadores. Então vamos agradecer a eles, a esses cientistas que trabalharam e estão trabalhando 24 horas por dia em revezamento. Para quê? Para que a solução chegue rápido. Eles estão sendo iluminados também, com certeza. Então percebe que tudo isso é uma máquina que está girando e que nós temos que tirar o melhor disso. Não fique lamuriando a sua dor. Não fique se deixando envolver pela tristeza e pelo desânimo. Arregaça suas mangas, faça alguma coisa. Alegre aqueles que convivem com você. Alegre a si mesmo. Louve a Deus, agradeça imensamente. Talvez um dia nós vamos entender melhor tudo o que está acontecendo, se não conseguimos entender agora. Mas um dia entenderemos. Tem uma historinha que muita gente conhece, que está no livro do psicografado de Chico Xavier, o livro chama A Vida Escreve. E a historinha é simplesinha. É de um homem chamado Saturnino, que ele perdeu um dedo. Durante a encarnação dele, ele perdeu o dedo numa máquina. E aquilo dificultava o trabalho dele. E ele era uma pessoa muito boa, muito religiosa, ajudava as pessoas. E ninguém entendia por que ele passou por aquela dor, por aquela aflição. E um dia no centro, foi revelado a ele que ele havia massacrado o braço de um escravo numa máquina de engenho. Intencionalmente.
E que depois que ele desencarnou, ele ficou sofrendo muitos anos com culpa, com aquele sofrimento de ter feito o escravo, de ter judiado daquele jeito do escravo. E ele pediu para que ele reencarnasse e passasse por uma prova de perda também, para que ele sentisse um pouco e resgatasse aquilo que ele precisava resgatar. Mas ele, depois de encarnado, ele se tornou um homem tão bom, ele auxiliava tanto, que lhe foi permitido atenuar a sua prova. Então ele era para perder o braço, mas ele perdeu só um dedo. Eu acho essa história sempre bacana de ser lembrada, porque às vezes a gente acha que o que está acontecendo com a gente é uma tragédia. Mas podia ser muito pior. Então, agradeça. Agradeça porque foi só um dedinho. Agradeça porque foi só um mal-estar. Mas agradeça, acima de tudo, a glória da vida. Agradeça por estarmos aqui participando desse momento tão importante de transformação do planeta. Coloque os óculos cor-de-rosa e olhe o mundo com mais amor. Emane amor. Deixe o teu sofrimento de lado. Aprenda com ele e caminhe da maneira mais amorosa possível, mais feliz possível. Eu queria só lembrar, para encerrar, que as palavras de Jesus têm que ecoar muito forte nesses momentos de grandes aflições. O que ele disse? Vós que sofreis e andais sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Jesus nos alivia sempre. Ele está sempre junto de nós, nos fortalecendo, nos amparando, nos intuindo, mostrando para nós o melhor caminho. Maria, lá na casa de oração, essa mãezinha que é só amor, ela diz a todos nós, filhos queridos, tudo passa e isso também vai passar. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, dá uma espiada lá. Tem depoimentos de espíritos sofredores, espíritos endurecidos, espíritos suicidas, narrando o que é chegar na espiritualidade e pensar que a dor que passou aqui foi uma coisinha mínima diante da felicidade que aquilo nos trouxe, nos proporcionou. Que Jesus esteja com todos nós e lembrando que Ele nos aliviará. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então, com toda essa energia de amor vibrando em nossos corações, vibrar pelos necessitados que vivem nas ruas, pelas crianças que estão nos orfanatos, pelos idosos que estão nos asilos, pelos doentes que estão nos hospitais. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares. E vamos vibrar também, com muito amor, pelos familiares daqueles que perderam neste momento tão difícil seus entes queridos. Vamos vibrar pelo nosso planeta e pedir ao anjo Ismael que nos ampare. E que neste momento todos possam sentir as energias e receber em sua casa a visita de nosso irmão Jesus. E que Deus esteja sempre presente em nossas mentes e corações. Que assim seja.